Prejuízo é o que está na tua plataforma acrescido. Você vai somar as suas despesas, os seus emolumentos, o seu ISS. Prejuízo do mês é diferente do prejuízo acumulado, porque prejuízo acumulado é a acumulação de prejuízo em períodos. Muito bem, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de prejuízo, mas antes de qualquer coisa é preciso deixar claro duas situações para vocês. A primeira, curte, comente, se inscreva no canal para dar uma força para nós. Segundo, nós vamos falar de B3, nós vamos falar de mercado interno. Por que eu falo isso? Daqui a pouco vocês vão começar a comentar, mas Forex também é assim, criptomoeda também é assim, opero no estrangeiro também é assim, pós-esportivas, opções binárias, milhas ou qualquer outra situação que você possa estar envolvido. Nesse vídeo, quero falar com você, investidor da B3, que em algum momento está trabalhando com ativos financeiros negociados aqui no Brasil e que você faz day trade ou swing trade, beleza? Compensação de prejuízo e até quando eu posso compensar prejuízo e todas as adversidades e dúvidas que você possa ter com relação a esse tema. Quando você tem prejuízo, para que você pode... A primeira coisa que eu preciso dizer para você é o seguinte, que para você compensar prejuízo, todo mundo fala, vou compensar prejuízo, como é que faz compensar prejuízo? O primeiro passo para você compensar prejuízo é você saber qual é o teu prejuízo. Mas Luiz Fernando, você não falou isso para mim não, vou parar. Como assim? É claro que eu preciso, mas... As pessoas erram. Você nem sabe qual é o seu real prejuízo, você nem sabe qual é o seu prejuízo, você nem tem nenhum controle, mas quer compensar prejuízo. Então vamos começar do início? Para você compensar prejuízo, você precisa identificar o real prejuízo. Não é o que está na tua plataforma, não é o que está na nota de corretagem lá no final, não é isso. Tá? O prejuízo que você precisa encontrar é mediante a cálculo. Você vai ter que fazer cálculo. E qual é o cálculo? Prejuízo é o que está na tua plataforma acrescido. Você vai somar as suas despesas, os seus emolumentos, o seu ISS. Prejuízo do mês é diferente do prejuízo acumulado, porque prejuízo acumulado é a acumulação de prejuízo em períodos. Então assim, perdi janeiro, perdi fevereiro, perdi março, eu venho acumulando prejuízo. Então eu faço um cálculo real daquele mês de quanto eu perdi, já somado tudo que eu te falei. Lembre-se de ter documentação que comprove esse prejuízo. E aí no mês seguinte você também fez o mesmo cálculo, aí você soma com o mês anterior. Então você vai acumulando. A partir dali, nós vamos responder a pergunta de que a dúvida de até quando eu posso compensar o prejuízo. Tem data de vencimento? Fernando, como é que eu faço para poder compensar o prejuízo se acabou o ano? Nós estamos agora no final de ano. Como é que eu faço? Primeira resposta, não tem data de vencimento. Os prejuízos podem ser levados por quanto tempo você quiser. Olha que bacana, hein? Eu posso levar então para a minha vida toda? Pode. Desde que esteja informado na sua declaração de imposto de renda. Então a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que não tem data de vencimento. Você pode levar o seu prejuízo acumulado por quanto tempo for, mas você precisa, e olha só, é necessário e é fundamental que você entenda que os prejuízos acumulados tem que ter documentação que comprove isso, tem que estar registrado na sua declaração do imposto de renda e quando questionado, você vai ter que responder da onde surgiu aquele prejuízo. Eu já peguei erros aqui das pessoas, esse prejuízo lançado aqui, olha, esse tem um prejuízo interessante, vamos compensar esse prejuízo. Aí eu pergunto, da onde surgiu esse prejuízo? É que me disseram, aí eu coloquei um pouquinho mais. Cara, não entra nessa. Quando você compensar prejuízo e estiver na sua declaração do imposto de renda, essa responsabilidade é tua e você tem que comprovar isso daí. Lembre-se, a Receita sabe das suas operações. Eu muitas das vezes gosto de dizer que a Receita sabe quando você ganha e não sabe quando você perde, porque existe o imposto de renda na fonte. Agora, numa eventual fiscalização, ela consegue ir lá e levantar as suas operações. E se ela levantar as suas operações e ver que você agiu de má fé informando informações erradas, você vai ter problemas muito mais sérios do que somente a compensação ou não compensação de prejuízo. Mas isso aqui eu vou deixar para um outro momento, quando a conversa for um pouquinho mais pesada. Agora, nós estamos falando sobre o direito que você tem de compensar os prejuízos, desde que esteja informado na sua declaração do imposto de renda, e eu dizendo para vocês que não tem data de vencimento. Pode ser por quanto tempo for. Existe também aqui um paradigma, e às vezes até eu já falei para vocês, que a Receita Federal tem 5 anos para te fiscalizar. E aí você pode confundir que esses 5 anos também seja para o direito que você tem. Não, senhoras e senhores. A Receita tem 5 anos para te fiscalizar em processos normais.
Se eu passar 5 anos, ela até pode fiscalizar, mas vai ter que ser algo muito mais grave para ela poder te colocar ali em situação delicada. Agora, durante 5 anos, ela pode fiscalizar. Já a compensação de prejuízo, esses 5 anos, ele se perde, porque todo ano você vai atualizar esse saldo na sua declaração do imposto de renda. Então funciona assim, 2020 eu perdi, 2021 atualizei, levei para minha declaração, tá lá. 2022 eu levo de novo, já atualizei o período. 2023, atualizando, então todo ano você vai atualizando, então não tem a prerrogativa de 5 anos, você pode levar por 5, 10, 15, 20, 30 anos se você quiser, desde que esteja informado na sua declaração. E para finalizar, é importante você entender que tem documentação, o real prejuízo e o como fazer e quando você tem que fazer. Assim, como eu faço? Lembre-se, day trade só compensa com day trade. Swing trade só compensa com swing trade. Fernando, eu já sei disso. E aplicar, você sabe? Eu me deparei esses dias com uma pessoa até indelicada, mas você só faz isso? Você só controla os prejuízos e só compensa esse prejuízo? É só isso que você faz? Não, não é só isso que eu faço. Eu faço isso. Porque tem pessoas que não querem perder dinheiro, tem pessoas que estão lá para poder... Porque não compare a perda financeira que você teve na Bolsa de Valores com a perda real que você tem quando você não utiliza dos direitos de compensar o prejuízo. É muito mais do que só isso. Não é só isso. É você fazer com segurança, encontrar o real prejuízo, realizar esse processo e não deixar dinheiro na mesa. Eu não acho pouco, porque eu tenho visto muita gente perder dinheiro com relação à compensação de prejuízo. Então vamos lá, senhoras e senhores. Day trade compensa com day trade, swing trade compensa com swing trade. Você pode levar por quanto tempo for, não tem data de vencimento desde que esteja entregue na sua declaração. E lembre-se, uma vez que você perdeu dinheiro na bolsa, quer dizer que você fez operações. Mas Luiz Fernando, você não está sendo redundante? É óbvio que se eu perdi dinheiro na bolsa, eu fiz operações na Bolsa de Valores. Então, mas se você perdeu e fez operações na Bolsa de Valores, você está obrigado a entregar a declaração de imposto de renda. E caso não faça, o seu prejuízo vai ser maior, porque além dos prejuízos que você teve na Bolsa de Valores, vai acrescentar uma multa ali por não entrega ou entrega fora do prazo. Realizou operações na Bolsa, você está obrigado a compensar de prejuízo. Ela não tem data de vencimento desde que você leve na sua declaração. Entenda que o prejuízo não é aqui na tua plataforma, é acrescido todas as suas despesas, ISS, tudo aquilo que você efetivamente gastou para perder aquele dinheiro e não pode compensar day trade com swing trade. Acho que era isso. Acabei aqui colocando as situações. Quando você pode compensar? Você pode compensar por quando você tiver lucro para compensar, e se demorar mais de um ano não tem problema, porque não tem data de vencimento os seus prejuízos, desde que esteja entregue na sua declaração. Então, quando eu compenso o meu prejuízo, quando você tiver um prejuízo acumulado, registrado, mensurado, documentado e tiver um lucro, aí antes de pagar esse lucro aqui, o imposto de renda sobre esse lucro, você vem e compensa. Então, quando faz a compensação? Quando você precisar. Como que eu faço, Luiz Fernando, para compensar? Se tiver registrado, é só você abater diretamente, sem nada. Vai lá, ganhei, já compensa, e lá na sua declaração você vai informar que você tem um prejuízo, que você teve um lucro e que você não pagou, porque você compensou. Muito bem, senhoras e senhores, foi um prazer imenso estar com vocês. Um grande abraço e até a próxima.